Aproximando-se Jesus dos fariseus e os saduceus, tendo pedido-lhes que lhes mostrasse um sinal vindo do céu, ele, porém, lhes respondeu: chegada a hora, dizes, haverá bom tempo, porque o céu está envermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir aspecto do céu, e não podeis discernir sinais dos tempos. Uma geração má, adúltera, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado por um outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse: vede, e acautelai do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, entre si diziam: é porque não trouxe o pão. Percebendo, Jesus disse: porque discorrei entre vós o homem de pequena fé, ó homens de pequena fé, sobre não terdes o pão? Mateus, capítulo de número 16, de 1 a versículo 16. Bom dia, Brasil. Queridos, hoje eu quero falar para vocês sobre a loucura da graça de Deus. Se você olhar do ponto de vista humano, a graça é louca, mas não é corintiana, aquele bando de louco. Mas a loucura do ponto de vista nosso, de achar como é que Deus age na vida das pessoas. É normal você pegar uma prostituta, um homossexual, um bandido de periculosidade pior que tem, um traficante, e fazê-los bons pais de famílias, bons cidadãos, homens e mulheres honestas, trabalhadeiras, respeitadas e respeitados. Você acha que alguém tem o poder de fazer isso, a não ser a graça? Ainda percebe-se que há alguns ignorantes, muito ignorantes, 1000 vezes ignorantes, eles não têm o que falar dos cristãos, mesmo dos crentes, daqueles que adoram e louvam o Senhor em espírito e em verdade, e eles saem com a chacota dizendo: a pessoa, depois de não prestar para nada, depois de não prestar um lixo, depois de ser um lixo, presta para ser um crente. Pensa na loucura que a graça fizera para salvar essa pessoa. É de maneira entendível para o homem. Mas ele não atinge esse entendimento porque não tem o Espírito de Deus. Porque Deus não pensa igual nós, meu irmão. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu não vim buscar ninguém achado. Eu não vim salvar justos, honestos, verdadeiros. Eu vim torná-los justos, honestos e verdadeiros. Porque a Bíblia diz que todo homem é corrompido, é todo homem. Naturalmente, sob o nosso ponto de vista, talvez tenha havido injustiça da parte de Deus. Pegar um drogado, um cachaceiro, um pinguço, uma prostituta e salvar. E eu que estou aqui, não fumo, não bebo, não mato. Eu não traio a mulher não trai o marido. Olha, a injustiça de Deus, salvar esse verme, essa plebe e deixar eu fora. Para que você acreditar em Deus se você é bom demais? Você já comprou um lugar lá, ué. Só que lá não se compra, lá foi pago. Pagaram para mim entrar no céu. Meus queridos, dá para notar que parece que é injustiça. Ora, estou indo para o meu trabalho todos os dias, eu estou trabalhando todos os dias, honesto, verdadeiro, sou bom esposo, boa esposa, bom pai de família, e Deus não vai me salvar para salvar um pinguço, um adúltero, um profano, um corrupto, um miserável? Que Deus injusto é esse? Isso é o ponto de vista humano, carnal, o ponto de vista pecador, mesquinho e miserável. Porque Deus não age como nós queremos que Ele age. Ele age segundo a vontade dEle.
Deus, agora, Deus não julga como nós julgamos. Deus não julga como nós julgamos. O nosso julgamento é na casca da pessoa, é pelo externo. Deus vai lá no interior, para saber se dentro desse interior tem alguma coisa aproveitável. Porque o que tem gente vestido e maquiado no nosso meio é uma grandeza. Por isso que Jesus entra em cena com a graça, porque ele conhece o interior da pessoa. O bandido, as pessoas plebe da sociedade, convivem conosco e nós nem sabemos. Quantas vezes vimos pela televisão, nos jornais, as pessoas criando monstros dentro de casa, sem saber. Deus não julga como nós julgamos. A sua divina condescendência, a sua divina bondade, a sua divina capacidade de ver, sabe? É a graça. Ela não vem da maneira como nós esperamos. Nós oramos na igreja, oramos com a oração localizada ali, eu quero isso e isso, e Deus manda de outra maneira que às vezes nem vimos. Nem percebi que chegou a graça de Deus. E o problema está aí, eu estou orando, e ele não resolve. A graça de Deus veio de outra maneira, exclusivamente de Deus. Há pessoas e há igrejas também que pregam que a oração é feita a Deus e Deus só ouve sim, 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 sim. Se Deus não falar sim, ele não ouviu a oração. E não é verdade. A maneira de Deus manifestar a sua graça não é como eu quero, mas como ele quer. O próprio Jesus orou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua. Como Deus resolveu esse problema? Que Jesus levando-o na cruz. Mas foi resolvido. Deus não ouviu a oração de próprio Cristo, pedindo para passar o cálice, tirar aquele sofrimento. E nós hoje, mortais, pregamos por aí que só sim é a resposta de Deus. A resposta de Deus é tríplice: sim, não e espere. Meus queridos amados, bem-vindo à maravilhosa graça de Deus. Bem-vindo à graça maravilhosa de Deus. Bem-vindo ao sistema maluco de Deus abençoar as pessoas. Bem-vindo o cerne da mensagem incrível da Bíblia. A graça triunfa sobre todas as coisas. Bem-vindo. Você que é incrédulo, que diz que depois de não prestar serve para ser um crente, bem-vindo à maluca graça de Deus. Porque se não fosse assim, essas pessoas não teriam a chance de mudar nunca. Mas é nunca. Um bandido, se não é a graça de Deus, um estuprador, um ladrão, um corrupto, todo tipo de moléstia nunca teria uma condição única de mudança. Por isso veio a maluca graça de Deus, para incomodar aqueles que acham que são deuses. Meu querido, é incrível o fato de que todos nós fracassamos, todos nós estávamos separados da graça de Deus, todos os seres humanos estavam extintos da presença de Deus. E ele disse em Romanos, o 6:23, todos pecaram e precisa e carece e necessita da graça de Deus. Todos. Amados que me ouvem nesta manhã, alguém disse, o mundo pode fazer quase qualquer coisa, melhor do que a igreja. O mundo pode te oferecer coisas melhores do que a igreja.
Você não precisa ser um cristão para construir uma casa. Você não precisa ser um cristão para ter alimentação na sua casa. Você não precisa ser um cristão para ter um carro bom. Você não precisa ser um cristão, um crente verdadeiro para ter uma fazenda. Você não precisa ser cristão para ter uma loja. Você não precisa ter cristão para ter um comércio. Você não precisa ser cristão, pode casar. Você pode ter filho, mas você não tem a graça de Deus. Esse você não tem. Esse a igreja oferece para as pessoas que o dinheiro não dá conta de oferecer. Apenas uma coisa que o mundo não pode fazer. O mundo pode te dar tudo, mas não dá conta e não pode, não tem autoridade de lhe oferecer, como eu estou lhe oferecendo, a graça de Deus. Pode sentar em cima desse montão de dinheiro e riqueza sua, que quando tu morrer, nem lá elas vão. E quando nós morremos, a graça continua triunfando, levando-nos para a glória do Pai. Você rejeita essa graça porque tu és incrédulo. Mas se tu quiser essa graça, nos ligue. Nos convida para te ensinar mais, para lhe orientar mais, para fazer você apaixonar por essa loucura chamada graça de Deus. Do ponto de vista nosso, é uma loucura Deus amar pecador. Mas Jesus veio para isso. E você, eu, somos os principais. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas.